E vamos continuar agora com o transporte hidroviário. Transporte hidroviário, ou como nós chamamos também de transporte marítimo ou aquaviário, ele tem três nomes: fluvial, que é relacionado então aos rios. Temos o marítimo, que aí nós temos o mar, né, que seria então o mais próximo ao oceano, né, ficando aí na parte externa. E o lacustre, que seria as lagoas, em que o Brasil pouco tem de lagoas, né? Então, ficamos mais com transporte marítimo, fluvial e marítimo. Na apostila de vocês, ele até trouxe uma explicação que vale a pena deixar bem claro aqui para vocês, que ele diz que o sistema aquaviário ele divide em três partes: o hidroviário, a navegação de cabotagem e o intercontinental de longa distância. O sistema fluvial ele seria o que ele chama aí de sistema hidroviário. É praticamente a mesma coisa. Enquanto o sistema marítimo ele é dividido em duas partes, em cabotagem e esse que ele fala de longa distância, que seria o intercontinental, em que ele vai para outras regiões, outros países. Então ele vai muito mais longe. Não deu para escrever aqui, mas seria intercontinental. Então esse transporte ele fica com a cabotagem, que seria para curta distância, né, sendo nas costas brasileiras, fazendo então cada porto nas regiões metropolitanas, e o intercontinental seu deslocamento de uma região do Brasil até o Japão, por exemplo, ou a China. Enquanto o sistema fluvial vem de rios, então seria a utilização interna, né, dentro aqui do Brasil praticamente. Por isso que a gente fala hidroviário. E vamos ver agora as características da hidrovia. A hidrovia ela é responsável por 13,83% da carga no Brasil. É um número pequeno, pelo quanto que ele pode nos oferecer. Só para ilustrar isso, nós temos aqui no lado direito que o custo por quilômetro do uso do transporte hidroviário é 2 vezes menor do que o da ferrovia e ainda é 5 vezes menor do que da rodovia. Portanto, nós temos um transporte que ele é economicamente mais viável que os demais, né? Inclusive até do que a ferrovia, que nós tínhamos falado muito bem. No Brasil, nós temos 44 portos distribuídos pelas regiões brasileiras. Porém, o potencial hidroviário brasileiro ele é subaproveitado. A palavra sub, que está aqui destacada, ela quer dizer que ele é mal aproveitado. Então, a gente tem um potencial hidroviário que não aproveitamos. Existe também um problema de decadência dos portos, né? Por que isso? Porque os portos são pequenos, eles têm pouca mecanização, e como o Brasil tem muitos rios de planalto, é preciso fazer um alto investimento, né? Então aí o relevo ele também vai ser extremamente importante. E aí quando você tem a passagem de um rio de planalto para um rio de planície, você precisa então ter o processo para conseguir fazer a eclusa, né? Fazer esse processo do barco, né? A embarcação conseguir passar de um lado para o outro sem qualquer problema. Além disso, você precisa retirar resíduos de erosão do fundo do rio. Você precisa ter sinalização, precisa ter as marcações de canais de navegação, ter canais laterais e comportas e assim por diante. Então você precisa de um investimento que a curto prazo muitos não querem investir, mas a longo prazo eles seriam melhores. Temos aqui no mapa os principais portos e corredores de escoamento, mostrando que nas regiões aqui de Goiás até a região norte é possível fazer escoamento. Então nós temos regiões muito importantes, estrategicamente falando, na economia, por muitos minérios, mostrando a influência que tem esse transporte hidroviário, aquaviário, marítimo, tanto faz o nome, destacando como ele está
próximo a grandes regiões de exploração econômica, principalmente com extrativismo. E elas seriam melhores se nós pudéssemos utilizar todo o seu potencial. Do lado direito, vocês têm os principais portos e hidrovias, né, que você tem aqui mostrando algumas regiões extremamente valiosas. Vocês vão até ver no exercício que às vezes é cobrado alguns nomes. Não sei se vocês conseguem identificar, mas tem aqui, ó, Tucuruí. Vou escrever aqui para vocês. Que também é uma região que vem levar a exportar o minério de ferro para outras regiões. E além de outras que nós temos, né, outros portos extremamente importantes aqui nessas regiões. E lembrando que é a mesma coisa do ferroviário. É pensar no Brasil, onde que nós temos a grande produção mineral. E aí, nisso que vai ser também exportado, quando for mineral bruto, não tem nenhuma transformação, ele vai ser utilizado nesses portos. E isso releva, então, a importância do local, para diminuir o custo, né, de escoamento. Se estiver muito longe, não vale a pena. E destaquei aqui para vocês algumas principais hidrovias, ou seja, algumas rotas marítimas, para que vocês tenham pelo menos noção de alguns nomes importantes. Tem a ver muito com as bacias, então, na dúvida, caso caia no vestibular, utilizem conhecimento, lembre das regiões mais importantes, as bacias mais relevantes. Lembre-se da concentração populacional, lembre-se do crescimento econômico e o dinamismo de uma região é fundamental. Então, nós temos como muito importante destacar o Tietê-Paraná, que esse é o transporte que vai permitir até ligar aí com o Paraguai, liga Bolívia, Uruguai, Argentina, e tem praticamente 15 milhões de cargas sendo exportadas nessa região. É o segundo sistema fluvial na América do Sul, com maior extensão. Destacando, então, nesse mapa os países em que nós temos, então, esse contato, tendo muita influência, né? Até o Uruguai acaba sendo também benéfico com essa participação, né? Uma vez que também tem um acesso nessa região. E, portanto, essa bacia ela liga muitos países e facilita o escoamento, ela barateia muitos deles. E o Brasil também pensou em investir nesse setor, isso aqui pelo Plano Hidroviário Estratégico, em que buscava modernizar as hidrovias entre 2014 e 2031. Mas adivinha, realmente com os cortes de gastos, isso provavelmente não vai ser bem investido assim. E infelizmente perdemos então muito desse investimento com a redução dos gastos públicos nesses setores de infraestrutura. A ideia era revitalizar então 20 mil quilômetros, era também ter investimento de infraestrutura em mais de 3 mil quilômetros, reformas, aumento da frota, tendo aí uns tipos de embarcações só para facilitá-los para caso caia no vestibular, então barbaças e dragagem, né, que seriam para limpar, seria para manutenção, e elas seriam então fundamentais esses investimentos. Infelizmente nós perdemos com isso. Em 2013 nós tivemos uma nova lei dos portos, em que obrigava, né, a modernização dos portos para tentar reduzir os custos brasileiros por meio de aumento de investimento no setor privado. E muitos desses portos, então, ficaram muito importantes, né? Nós temos aqui o Porto de Itaqui, que é o que eu também podia citar para vocês como um porto muito relevante, vale a pena terem ideia dele. Vai ser muito importante. Tem outros portos aqui que vocês podem lembrar, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, mas é só para vocês irem pensando, né? Sempre aquela dimensão comparada com o que transporta o sistema hidroviário. Como ele transporta cargas pesadas, devem pensar a relevância então, da mineração, que é o que nós temos bastante, assim até como a soja também. Então ficar de olho sempre nesses centros de produção e olhar os nomes para tentar, às vezes, caso aparecer no vestibular, não ficar surpreso. E nós temos aqui as vantagens e desvantagens, né? As vantagens do sistema hidroviário é que eles têm uma grande capacidade de carga, e aí quando nós pensamos
em relação a longa distância vale muito a pena mesmo. Eles também podem transportar em grandes tamanhos. Existe aí o que a gente chama, né, o nome que é utilizado como novo modelo de portos, os hub ports, que permite então um grande armazenamento. A terceira revolução industrial ela influenciou muito esse transporte hidroviário. Ele teve uma revolução silenciosa, não me lembro quem disse isso, mas porque o marítimo ele consegue então hoje com os containers transportar milhares de carga e se deslocar de um país a outro, e sendo o mais viável possível desse tipo de transporte. E isso é muito bom. Então, o transporte de grandes tamanhos com os containers é muito favorável. Ele tem um baixo custo de transporte, principalmente quando a gente fala de grandes distâncias. Tem uma flexibilidade para uma integração maior com outros tipos de transportes. Então, eles devem ser valorizados, né? Isso então ele pode ter uma integração com o sistema ferroviário, pode ter uma integração com o sistema rodoviário e até com a aeroviário, dependendo aí também das condições. Portanto, ele seria um coringa, né, nesse sistema, e seria muito positivo se o Brasil tivesse. Lembra que o Brasil ele subaproveita o potencial hidroviário. Já as vantagens, assim como o ferroviário, o investimento hoje, que precisa de modernizações, é muito alto e por isso ele acaba sendo ruim nesse ponto de vista a curto prazo. Os custos operacionais e manutenção eles acabam sendo elevados, uma vez que requer então uma modernização que demanda então um alto valor de investimento. Ele é muito lento, esse é um transporte que demora muito, então não é bom para algumas coisas. É uma necessidade de ter portos e alfândegas, né? Ou seja, um controle. E isso demanda, então, uma autorização do Estado, do governo, e precisa, então, de toda uma segurança, um aparato que acaba, então, sendo negativo. Embora ele não polui, ele tem problemas ambientais com as construções de portos, que podem aumentar, então, a quantidade de sedimentos caindo no rio, ou seja, assoreamento, aumento da erosão, por exemplo, e além, o mais problemático é o vazamento de combustível, que pode então ser um problema. Lembrando que o que houve no Brasil no ano passado, né, ou esse ano, não me lembro, com relação a vazamento de petróleo, né, foi ano passado isso, vazamento de petróleo tem a ver com vazamento de combustível que estava sendo utilizado e vazamento de outros produtos. Então, muita gente tem que pensar aí nos cuidados ambientais para isso. Vamos ver agora o sistema aeroviário. E temos aqui o sistema aeroviário, que vai ser bem rápido. O aeroviário ele corresponde a 2,52% dos deslocamentos de passageiros. É um número muito pouco. Isso é relacionado ao alto custo de uma passagem de avião e também às vezes ao tempo, né? Uma vez que não é 100% positivo, uma vez que você faz escalas em várias regiões, então muitas vezes não compensa, né? Pelo preço e pelo tempo não compensa. E você tem a responsabilidade de cargas de 0,31%. Isso é tudo relacionado ao alto custo que tem você conseguir então um transporte aeroviário. Hoje em dia nós aumentamos o consumo, né, do sistema de avião, porque temos uma dimensão maior hoje, existem pacotes, promoções, então nós temos até hoje um aumento, né, desse transporte, que é, sem sombra de dúvidas, para pessoas. E você tem o transporte praticamente para passageiros. De cargas a gente nem fala muito, porque isso depende. Para cargas, o melhor é quando utiliza praticamente para algo que precisa, né? Como por exemplo, teve o caso lá do rapaz que foi picado pela cobra Naja e não havia medicamentos
ali na região onde ele morava, né, que era em Brasília, se me engano, e teve que deslocar de São Paulo de avião até lá por conta de ser algo relacionado à saúde. Então, para essa relação de saúde, ele é feito esse transporte de avião, que é mais rápido, só que ele é muito caro, então tem que ser um transporte valioso, tem que ser um transporte que seja necessário mesmo, essa rapidez. E aqui a gente já pode pensar nas vantagens. Ele é muito rápido, seguro, embora quando acontece só cai uma vez, né? Esse é o ponto positivo, mas lembrando que ele precisa então ter uma tecnologia muito avançada, então os casos, né, de queda de avião são raros comparados ao número enorme de acidentes de carro que existem. Ele acaba sendo considerado mais seguro que transporte rodoviário. E ele é eficiente. Isso aqui é uma vantagem, sem sombra de dúvida, a maior que existe, né? Porque pela rapidez ele acaba levando então uma grande eficiência. E precisa de uma tecnologia mais moderna, né? Que aí às vezes pode ser ruim para quem pensar no transporte aéreo estatal e depender dessa quantidade de financiamento não é nada positivo. As desvantagens. Os aeroportos, eles não têm o mesmo acompanhamento da infraestrutura, ou seja, eles não têm praticamente o mesmo investimento. O setor privado também não acaba investindo nisso, então você precisa ter sempre um investimento alto e isso demanda então a necessidade de um investimento, digamos, privado, investimento não estatal, investimento privado, para que você consiga então permitir o sistema aeroviário. Por exemplo, né, com as privatizações, vocês têm hoje um custo operacional mais caro, as tarifas internacionais são muito elevadas, né, então isso é a desvantagem enorme que existe. Existe grandes terminais e terminais regionais. No mapa, a gente não acabou abordando, mas olhando aqui, nós vemos então como é o fluxo de carga de transporte aéreo. Você olhando aí então que existe ligações entre regiões para fazer essa logística. E você tem um combustível muito caro. Então isso aqui é praticamente o responsável, a querosene, que é o combustível, ela é responsável por 60% do custo da passagem aérea. Então você tem um problema para pensar em como utilizar isso da melhor forma. Então fica muito difícil. E além que a manutenção dos aeroportos é muito caro, porque se exige uma qualificação, exige um conhecimento, uma mão de obra mais específica para atender a essas necessidades. Vamos aqui agora olhar no mapa, mostrando os movimentos dos aeroportos, os principais aeroportos, o fluxo pequeno, médio e grande, olhando então o mapa e como isso às vezes pode cair no vestibular de vocês, com alguma relação com a geografia urbana, que isso tem muita influência então das cidades com metrópoles, cidades globais, cidades médias, entre outros assuntos relacionados. Lembrando aí que muitos que vão fazer uma viagem, eles precisam ter uma hierarquia, então sempre tem uma ordem. Então, quem quer ir para Porto Alegre, por exemplo, partindo de Presidente Prudente, ele pega um avião, um ônibus, né, dependendo, de Presidente Prudente até São Paulo, né, e até antes era até Campinas, e aí dependendo ia para outra região, e de São Paulo que ele vai para Porto Alegre. Você não tem um voo direto de Presidente Prudente até outra região. Assim, né, depende do local. Isso depende, evidente, do recurso financeiro que tem a empresa e também a quantidade de demanda. E aí até um caso que eu cito sempre em aula para ilustrar esses pontos muito importantes, que muitas vezes quando você vai de São Paulo para a região Nordeste ou região Norte, você sempre tem que parar em Brasília. Um caso que ocorreu, eu estava em João Pessoa, na Paraíba, e eu queria ir para Aracaju. Era eu e um professor com mais verba. Ele partiu de João Pessoa a Sergipe, né, Aracaju, de avião. Só que ele fez assim, João Pessoa
ao invés de vir direto para cá, ele foi de João Pessoa até Brasília. E aí ele teve uma espera até pegar o avião dele e se dirigir a Aracaju, sendo que são bem próximos. Só que a quantidade de demanda de pessoas que querem ir de João Pessoa a Aracaju é menor. Então eles tinham que fazer essa ponte, né, para que pudesse então aproveitar a quantidade de passageiros interessados aí até a Aracaju, pudesse então compensar financeiramente. E eu que fui de ônibus de João Pessoa até Aracaju, que fui numa linha reta, eu cheguei muito mais rápido do que meu professor foi de avião. Que ele teve aí o tempo de espera de João Pessoa até Brasília foi muito maior do que a viagem inteira minha. Então isso mostra um ponto da necessidade das redes urbanas, da dimensão de uma cidade, destacando então essa relevância. E aqui nesse lado nós temos os aeroportos mais movimentados, é um dado bem antigo, mas só para ilustrar a importância dos aeroportos e a quantidade de passageiros que tem por ano. E aí sendo destacado a cidade de São Paulo, né, com Bica e São Paulo, Congonhas, perdão, e Brasília com destaque e o Rio de Janeiro. Depois os demais vão reduzindo muito o número de passageiros e isso mostra a relevância das cidades como São Paulo e o governo federal, né, o Brasília, Distrito Federal, sendo muito importante também, né, por conta dos políticos, né, que tem e as atividades governamentais que existem. E vamos mostrar aqui também a comparação mundial do tráfego aéreo da carga, tendo a quantidade aqui no Brasil como décimo, né, nessa posição de tráfego aéreo de carga, ou seja, nós usamos pouquíssimo nossa carga pelo transporte aéreo, enquanto os Estados Unidos utiliza muito mais. O poder deles, e sem sombra de dúvidas, o poder econômico, sem sombra de dúvidas, é maior. Já no caso aqui de redes aeroportuárias, o Brasil ele consegue então ultrapassar muitos países, mostrando que o Brasil, até em rede aeroportuária, é maior. Isso acontece por quê? Bom, existem vários investimentos, um poder relacionado ao interesse, né, do governo brasileiro com esse investimento que é muito mais caro, sem sombra de dúvidas, eles devem receber muito apoio, né, trocando aí favores de donos de aeroportos, de empresas, apoiando muitos políticos nas suas candidaturas, pode ser então uma mão que lava a outra, e isso pode simbolizar como uma possibilidade, e além de nossa elite brasileira também preferir esse sistema de transporte. E nós tivemos um caso importante de destacar, eu já abordei muito isso em aula, mas só para citar, não vou apoiar muito, tem um texto aqui para vocês lerem caso quiserem, de um apagão aéreo que ocorreu, em que teve um problema, aí, um acidente aéreo entre, né, dois aviões, um jato e um Boeing da Gol, que em setembro de 2006 provocou a morte de 154 pessoas, por conta de um apagão, né? Uma vez que eles precisam ter um radar como forma de visualização, afinal é muito rápido, não dá para se depender do ser humano, né? Do piloto. E eles não conseguiram então identificar quando uma aeronave então estava na mesmo local, e isso e obrigou nesse momento com o acidente que tivesse então grandes mudanças, né? Como por exemplo, melhorar a administração estatal, ter equipamentos compatíveis e preparo dos servidores foram também apontados, né? O acidente está destacado mais aqui, está um infográfico em que acabou tendo o choque dos dois aviões. Vamos ver agora o transporte feito pelo duto viário. O duto viário, dutos vias, são utilizações de tubulações, podendo então ser chamados também de gasodutos, minerodutos, oleodutos e polidutos, é quando tem vários tipos de produtos, tá? Então gasodutos seriam gasolinas, minerodutos minerais e oleodutos seriam óleos. Reparem que a importância das dutovias é que ela consegue então transportar produtos sólidos, líquidos e gasosos.
Então nós temos muitos pontos positivos com isso. E as vantagens do dutoviários ou dutovias é que a curta distância é um transporte muito barato. E a vantagem é que ela é ótima para uma escala regional, então para uma administração é muito melhor. Para administração dentro de um estado, por exemplo, São Paulo, e que tem várias regiões por conta do seu tamanho, como a região do Pontal, a região oeste paulista, facilita então uma administração e também até facilita as prefeituras para que tenham um suporte maior. Bom, mas a desvantagem é que a longa distância é muito caro. E o bom é que assim, quando tem países que precisam, como o caso da Rússia e outros países que estão mais longos, eles precisam de gás natural, eles utilizam esse transporte para fazer isso. E uma desvantagem é que muitos países usam isso para tentar barganhar, para tentar discutir, para conseguir influenciar um país ou outro. E se tornou um problema geopolítico, principalmente no caso aí da Rússia e Ucrânia, que em 2015 a Rússia, para tentar fazer com que a Ucrânia não se aproximasse da União Europeia, a Rússia ameaçou fechar o gás natural que fosse chegar até a Ucrânia e da Ucrânia que chegasse até os países europeus como a França, por exemplo, a Alemanha. E isso quase virou uma situação geopolítica muito tensa, complicada, que poderia até levar a uma guerra possivelmente. Então vejam só o poder da Rússia com esses gasodutos que saem de seu país, com petróleo e gás natural, que chegam então a outros países que não têm essa quantidade de minerais importantes, esses produtos naturais. Então isso enaltece a Rússia e preocupa a geopolítica mundial, sem sombra de dúvidas. E agora que eu vi até que eu acabei esquecendo de falar, e o Brasil, o que ele tem de uso desses dutos viários? O Brasil ele aproveita muito a parceria com a Bolívia, tem os gasodutos entre Brasil e Bolívia, que acaba ressaltando a importância da Bolívia com gás natural e o Brasil necessitando desse gás. E o Brasil teve até um problema geopolítico também com a Bolívia, quando o Evo Morales foi eleito, acho que isso foi em 2006, e aí eles quiseram nacionalizar a empresa de gás natural deles e expulsaram a Petrobras, que estava lá na Bolívia. Embora a Petrobras é uma empresa brasileira, também tem atividades em outros países, assim como em qualquer outra empresa. E isso gerou uma tensão, e o Brasil era governado pelo Lula, acabou tendo quase uma briga, um estranhamento entre Lula e Evo Morales. E depois ele foi, digamos assim, esquecido esse problema e o Brasil tocou a bola para frente e o Brasil teve até uma grande descoberta de uma grande produção, uma grande reserva de gás natural. E o Brasil está pensando em ativar mais ainda essa produção. E isso pode ser muito benéfico, porque isso a curto prazo é muito bom, esse investimento. E quem sabe a gente consegue então utilizar um produto que não é renovável, mas que é menos poluente. Então seria muito benéfico. Bom, e agora falta a gente falar sobre o sistema intermodal. É um sistema, conforme o nome diz, que ele combina vários modais. E esse transporte é o que seria o melhor. Se a gente fosse pensar em qual transporte fosse melhor do que os outros. Vocês viram que todos os transportes têm vantagens e desvantagens. Então, a melhor forma seria para tentar atrair tanto também a necessidade de longas e curtas distâncias, muita carga e pouca carga, investimento muito caro e menos caro, seria utilizar o sistema intermodal. O transporte intermodal é então o transporte de cargas, principalmente, em que utilizam dois ou mais modais, sendo que modal é relativo a modo, é modalidade, ou seja, estamos falando do tipo de transporte. Podendo ser, por exemplo, um transporte que utiliza o sistema rodoviário e hidroviário, conforme nós temos aqui na imagem, que mostra
o transporte rodoviário, né, pela BR, o caminhão, e depois tem as hidrovias. Então, utilizamos aqui já um sistema intermodal. Mas o mais importante entender é que quando a gente fala de transporte intermodal é quando há um investimento, a preparação, a adequação para que realmente haja essa integração. E não é uma coisa apenas de utilizar o rodoviário e aí depois o ferroviário de forma isoladas. Tem que ter uma integração. É interessante esse texto aqui, ó. Na atualidade, há um grande esforço no sentido de desenvolver uma integração entre diferentes modos de transportes para reduzir os custos no processo produtivo. Rios com maior potencial de navegação têm sido utilizados no escoamento da produção de produtos agrícolas e minérios, em articulação, o intermodal, com ferrovias, rodovias e portos marítimos. E aí ele cita o exemplo da hidrovia Madeira-Amazonas, que é essa que nós estamos mostrando para vocês, que está com o escoamento da produção de soja no Mato Grosso. E por fim, nós temos aqui o terminal intermodal de Tiquira, que é um dos exemplos também, acho bacana, de intermodal. Esse terminal, conforme está o nome aqui, ele foi inaugurado em junho de 2012 e foi pensado pelo Euclides da Cunha, que vocês devem conhecer muito nossa região, né? Teodoro Sampaio, Euclides da Cunha. E são 212 quilômetros de ferrovia no trecho Alto Acari, em Alto Araguaia, e também em Tiquira, em Rondonópolis. E está sendo construído pela empresa, né, América Latina Logística. E a obra vai beneficiar o escoamento da produção de grãos e carne em uma região de grande potencial agropecuário. Temos aqui no mapa mostrando a ligação com São Paulo, tendo aqui Mato Grosso do Sul, onde abrange a região, né, de Alto Araguaia, Alto Taquari e Alto Araguaia, chegando aqui até em Rondonópolis, né, próximo a Itiquira. Então nós temos uma aproximação muito interessante desse sistema intermodal que vai ligar, né, o sistema rodoviário e o sistema também ferroviário, fazendo então esse transporte intermodal melhor e mais econômico e mais positivo para a região. Para concluir, existe solução para o transporte de cargas e passageiros? Na verdade, não. Conforme nós vimos, é muito difícil porque você tem vários fatores que têm que ser levados em conta. Então, se é transporte de carga, se é transporte de passageiros, se você vai fazer a longa distância ou a curta distância, se você vai ter um transporte que só é reto, retilíneo, que seria bom ferroviário, mas se tiver muita curva, por exemplo, muita montanha, tem que utilizar outros sistemas. Se você tem rio, você tem os benefícios, mas aí é muito lento. Então isso depende de vários fatores. Mas, para tentar resumir a aula, o melhor seria então fazer um transporte mais intermodal, em que possa então relacionar com outros transportes e tentar utilizar os transportes que sejam menos poluentes, para que a gente consiga então evitar a dependência do transporte rodoviário e que possa então incentivar transportes mais coletivos também relacionados a cargas e passageiros e que seja benéfico como um todo, né? E aí nós encerramos então a aula. Vocês me digam o que acharam. Eu tentei fazer uma aula que pudesse então ter os conteúdos mais importantes e aí eu acabei até excedendo bastante o tempo de aula. Acabei dividindo a aula então em dois vídeos, né, para que vocês pudessem não ficar praticamente com um vídeo inteiro de aula e facilitar estudar. Mas então vocês me avisem na nossa monitoria se tem uma dificuldade, o que estão achando também da aula. É importante esse feedback de vocês. Poucos fizeram isso e não reclamaram, mas eu queria saber também os demais o que estão achando desse formato de aula. Se acha que tem que diminuir mais, ser mais direto. Agora estou fazendo uma explicação maior, ficando mais preso ao slide. O que vocês estão achando da mudança? Me digam aí, por favor, para que a gente possa melhorar e ajudá-los nesse momento, certo? Um forte abraço a todos e até mais.